estagiária, já trabalhei em muitos lugares. E aí, dos estágios, eu fui bem forte, é algo que eu coloco na prática até hoje, para a área de, mesmo sendo jornalista, a área de relações públicas e ombudsman, que é a ouvidoria. Fiquei 2 anos da faculdade na área de ouvidoria. Que é você pegar a reclamação, pegar a demanda, apurar e trazer da forma mais doce, suave. É como se fosse o saque, né? Olá, olá! Bem-vindos a mais um Podbext, o podcast que é uma extensão da sua empresa. Eu sou Thaís Zaccarelli, eu que sou apresentadora e conduzo vocês nessa jornada de empreendedorismo, de negócios, de descobertas, de dicas para vocês conseguirem também prosperar e fazer os seus negócios vingarem. Hoje nós temos uma novidade, uma surpresa para vocês. A entrevistada, a convidada de hoje é bem diferente e eu tenho certeza que vocês não esperam por isso. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é. E eu tenho aqui uma participação honrosa, maravilhosa, porque quando falamos de Bext, se você ainda não assistiu, vai lá nos vídeos e assiste o primeiro episódio, que é com o nosso idealizador, o fundador e o nosso CEO da Bext, Vitor Bertelli. Bem-vindo, muito obrigada. Tá, prazer. Fala pessoal, tudo bem? Aí você me quebra as pernas, né? Uma convidada e todo mundo ficou assim, quem será que é? Cadê a terceira cadeira dessa convidada? Hoje, um episódio especial. É uma convidada, o convidado é você, eu quis dizer convidada, claro. Entrevistada especial, Perfeito. Porque a gente já... E agora a gente vai, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje no episódio. Esse é o último episódio da segunda temporada e a convidada e a pessoa que vai ser entrevistada pra passar toda a resolução pra nós será Thaís Zaccarelli. Fica aí, me assiste. Fortalece aí, dá um like, dá um joinha pra host. A ideia hoje do episódio é a gente ter essa troca de papo. Teve aí 2 temporadas já, no qual você, como host principal, aprendeu muito. Compartilhou de histórias de todo mundo aqui nessa mesa. De vários segmentos. Vários segmentos diferentes. Fez isso com maestria. Foi lindo assistir. Se você assiste aí todos os episódios e tá compartilhando essa história e a vivência aqui do podcast com a gente, esse é um episódio chave pra você, pra gente destravar e finalizar a segunda temporada e ir pra próxima. Então, nesse episódio, a gente vai compartilhar um pouquinho da história da Thaís com vocês e, na sequência, explicar pra vocês como vai funcionar aí a terceira temporada. E a cada vez a gente tá conseguindo se superar e trazer novidades, otimizando os assuntos e o enredo das temporadas. Então eu tenho certeza, se você já gostou da primeira, se surpreendeu, gostou mais ainda e aprendeu ainda mais com a segunda temporada, essa terceira vem pra estourar, pra fundir a sua cabeça mesmo, pra fazer você ter as conexões, os insights necessários para destravar, como o Vitor falou, e fazer o seu negócio também prosperar, o seu negócio ter sucesso, porque o que a gente quer te trazer de convidado. Eu tenho esse anseio de entrevistar aqui alguém que falou, comecei se encorajando, assistindo o Podbext, eu tava ali, não queria... seguir esse caminho de empreender e vocês me deram dicas, vocês me ensinaram e me encorajaram a abrir a minha lojinha, abrir o meu negócio. Sim. Então, se eu tô falando com você aí, que abriu um negócio aí no último ano, que a gente, inclusive, com essa finalização da segunda temporada, e vem novidades por aí, além da terceira temporada, a gente vai fazer o nosso aniversário de Bext e Podbext. E você, espectador, você, nosso seguidor, nosso maior apoiador, que faz com que isso tudo se realize, senão não teria sentido nenhum, você também pode participar dessa comemoração, dessa honra do primeiro ano. Então, aí, em um ano, com certeza, alguém já abriu uma empresa e pode ter sido impulsionado pelas nossas entrevistas, pelas nossas dicas. Nossas não, dos nossos convidados. E nesse mesmo sentido, se você, essa pessoa, foi motivada por qualquer de corte... Qualquer motivação que você teve pelo nosso programa, dos nossos convidados, entre em contato conosco, eu quero saber a sua história, tá bom? Mas vamos ao foco principal hoje, que é você, né, dona Thaís Zaccarelli. Eu vou fazer perguntas, quero que você seja bem honesta ao público, comenta sobre um pouco da sua vida. A gente vai começar o que você sempre começa ali, falando para todo mundo que participa, lá na sua história, na sua juventude.
Eu queria ainda que você... sou jovem. Com certeza, com certeza. Mas eu quero que você explique um pouco pro pessoal da onde saiu Thaís Zaccarelli. Quem é essa pessoa que é toda extrovertida, conversa com todo mundo, que essa pessoa sorridente, alto astral, isso veio desde a sua infância, o que te motivou a vir para a área de jornalismo, vendas, comunicação, eventos, enfim. Me conte um pouquinho da sua história. Nos conte um pouco da sua história. Vou contar. Então, só resumindo, para vocês me conhecerem. Hoje, vou contar a história da infância, mas quem é a Thaís, o que a Thaís faz? Hoje, por que eu tô aqui? A Thaís é uma jornalista de formação, então, comunicóloga, né? E a vida inteira lidei com o público. Sempre com relacionamento com o cliente ou com o fornecedor, sempre falei com o público. Então, hoje, aqui na Bext, no Podbext, eu sou a apresentadora, porque tenho esse know-how da parte de jornalismo, de comunicação, então eu que conduzo vocês nas entrevistas. Mas a Thaís não é só a apresentadora do Podbext. Na Bext, a Thaís é a representante comercial, é o braço da consultoria comercial da Bext, consultoria, e da parte de eventos corporativos, eventos sociais, produção, criação, planejamento dos eventos. E a gente sabe que hoje em dia, no segmento do Brasil, isso tem pesquisas e tudo mais, no Brasil o segmento que mais fatura, o segmento que mais circula dinheiro hoje é o segmento de eventos. Oh, que coisa. Então a gente tem na Bext esse braço, né? Então, para chegar até aqui, como é que fez? Para chegar essa produtora de evento, jornalista, faladeira. Esse é o seu momento de hoje. Agora... Solta o som aí, produção. A musiquinha de fundo. Eu desde criança, sempre fui muito extrovertida, muito faladeira, muito curiosa. E eu acho que isso tem muito a ver com o caminho de ter me levado para o jornalismo, porque o jornalista é o curioso, é às vezes quem pensa numa pergunta que sai do lugar comum. Ele pergunta a mais, que é isso que vocês têm visto, essas perguntas diferentes, que inclusive causam cortes, que ensinam para vocês algum caminho diferente do que a gente tem visto da vivência dos convidados. Então, desde criança eu sou muito extrovertida, sempre muito ligada pro lado da arte. Então, lembro que eu falei... eu falei antes de andar. Se a gente vai... Meu Deus do céu! Se a gente vai estudar a pediatria e a neurociência do bebê, com 1 ano anda, com 2 anos fala. Isso é ordem, né? Então ele engatinha, 1 ano anda, ele engatinha, anda, lógico, tem uns que não engatinham, mas ele engatinha, ele senta, engatinha, anda e fala, um bebê humano. Certo. Eu falei antes de andar. Por que será, né, gente? Sim, é verdade. Eu lembro que no meu 1 aninho, que eu nasci no Natal, né? Então era toda a família reunida. Calma aí, faz um comentário. O dia do aniversário dela, gente, é dia 24. 25? Dia 25, desculpa. Do Natal mesmo. É dia 25 de dezembro. Natalina. E a gente comemora todos esses anos, sempre. Dia 25 eu lembro de ligar pra Thaís. 24, na verdade, a véspera eu já ligo, já pode ligar. Meia-noite já tá ali fazendo as ligações. E tem gente que só dá o Feliz Natal também. Eu falo, então, pra mim você tá esquecendo mais uma coisinha. Ai, é verdade, é seu aniversário. Então eu lembro que isso já era, eu acho que isso já também... vai criando no nosso subconsciente, enfim. Meu avô gostava de microfone, de caixa de som. Na época ele tinha um rádio que gravava, era o rádio gravador. E no meu 1 aninho eu tenho a fita, o tape, a fita cassete, com microfone, que ele plugava no rádio lá, no som. Eu falando já com 1 ano, falando assim, não só a Dada, falava tipo, fala, Thaís, chama o Vitor, fala, oi Vitor, Feliz Natal, com 1 ano, no dia do meu aniversário, porque era o Natal, então eu já falava antes de 1 ano, porque num ano eu já falava as frases todas, chamava todo mundo da família, sabe? Porque quando é pequenininho, você tem filho, o Thomas, a gente vai falando os nomes, fala a vovó, o vovô, não sei o que, chama o cachorro tal, que é o nosso cachorrinho. Eu lembro que eu já falava tudo com 1 ano. E quando eu cansei, eu lembro que eu não falava só repetindo, porque eu lembro que teve uma hora que eu cansava, eu falava, vai, desliga, na minha fita de 1 aninho. Então eu já falava. Não, você pensa que é desde 1 ano de idade falando sem parar até hoje. No microfone. Imagina, pensa a garganta essa mulher, gente, é ouro. Ame ou odeie, né? Estar no lado da Brasil na ditadura, ame ou odeie. E aí com 4 anos, total.
E se você não sabe os 4 temperamentos, já fica uma dica que a gente já faz esse corte. Busque saber, tem um monte de teste fácil no Google. Busque saber o que você é, porque isso tem a ver... é o gênio dela, é o jeito dela. Mas existem 4 temperamentos humanos e tem muito... Às vezes a gente tem um pouquinho de cada 2, assim. Mas eu sou muito sanguínea. Sanguínea é o extrovertido. Eu convivo com a Thaís. Animado. É completamente sanguíneo. Trabalha junto há quase 2 anos, exato, né? E isso é muito bom. E a gente precisa ter em ambientes todos os 4. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Boa. Enfim. Vai. E aí, com 4 anos, eu lembro... E eu já gostava muito de copiar, ver na TV e cantar igual o Sandy Júnior. Fazer as performances igual da Xuxa e tal. Que essa é a minha geração. Fim dos anos 80, 90. Com 4 anos, eu já pedia pra minha mãe me colocar no balé. Boa. Então já era dessa coisa de que queria palco, queria se apresentar, queria essa coisa da arte. E aí eu fiz balé, acho que mais de 10 anos, balé e jazz. Caramba, tá. Então essa foi uma das... Se você vai falar assim, o que eu consigo fazer pra ganhar dinheiro? Né? Tipo, seu currículo. Foi a minha primeira aptidão. Porque aí eu fiz... Na verdade, balé e jazz. Com jazz, então é uma dança bem completa, muito do clássico. Assim. Bem completo, um bailarino completo. Balé e jazz. E aí, com uns 14 anos, que é quando eu já estava fazendo há uns 10 anos, você já consegue estagiar com a professora e tal. E aí eu fui e já comecei a ser apta, qualificada para dar aula de dança. Caramba. Antes de me formar no ensino médio. Meu Deus! E o ensino médio... Não sabia disso. Isso, sim. E eu lembro, e aí em paralelo a isso... E aí eu já vejo eventos também. A gente é a turminha da nossa rua. Eu já deixo um beijo aí e vou te convidar para assistir esse episódio. Todo mundo da Rua 10. A Aline, a Dani, a Lilian, o Fê. Essa galera que me suportava porque eu sempre fui líder. Então eu inventava os eventos da rua. Era Dia das Mães. Ó, vem aqui. Você não vai nem responder se você quer ou não. Você vai vir aqui, a gente vai ensaiar uma música nessa... A gente vai abrir a garagem, vai fazer a festinha do Dia das Mães, vai chamar as mães. Eu fechava a rua, era essa... imponência. Meu Deus, eu fechava a rua, sem pedir pra... Eu já fechava a rua pra jogar vôlei, lembra, gente? Eu fechava a rua pra jogar vôlei e quando o carro queria passar, eu ainda ficava brava. E aí a gente fechava a rua e aí na festa junina eu organizava a festa junina da rua. Aí fechava a rua também porque fazia... 14 anos. Não! 9. 14... 8, 9. Entendi. Fazia concurso de dança da garrafa, lembra do axé? Não é da sua época. Mas tinha os axés, aí a gente fazia as meninas dançarem, concurso, nanã. Eu fiz festa das nações, então tinha a dança flamenca que a gente fazia Espanha, tinha o tarantela que a gente fazia Itália. Então isso tudo, porque o balé me dava também essa base criativa, artística. E então eu já fazia isso eventos. Pros amiguinhos ali. E os pais amavam, porque no Dia das Mães era festinha do Dia das Mães, no Dia dos Pais era festinha do Dia dos Pais, gincana na rua eu fazia. Meu então já era Deus evento. do céu, E eu não cara. sabia que eu tava fazendo eventos. Na classe eu sempre era monitora, sabe? Sempre quis ser a líder. Sim. Sempre amei teatro na escola. Amava que tinha que imitar o clipe do não sei o quê. Sempre gostei disso. Então, aí eu fazia o balé. Então, na minha adolescência, ficou muito latente que eu tinha que fazer algo relacionado à comunicação ou artes. Então, eu fiquei bem dividida entre artes cênicas e a comunicação social. Boa. E quando eu fazia as provas de teste vocacional, dava isso ou direito. Direito? Porque você fala e tem que ser fato. muito persuasivo. Fato. Igual o vendedor e o jornalista. Exatamente. Apesar de que o jornalista ele é persuasivo fingindo ser neutro, né? Exato. Você tem que buscar... Bem imparcial, né? Não existe discurso imparcial. Quando você escolhe uma palavra, você já não está sendo imparcial. Não existe o discurso neutro. Boa. Né? E aí eu fui, falando da parte empreendedora e tudo mais, eu lembro que a gente não tinha grana, minha família, enfim, pra fazer formatura de 8ª série. Tinha um custo, era baratinho, era escola estadual, mas tinha um custo. Eu já comecei a vender rifa, eu ia e comprava um porta-joia 10, fazia uma rifa que eu ia angariar 50, então eu tinha 40, 10 eu pagava o porta-joia, eu tinha 40 pra juntar no meu cofrinho pra pagar a beca, o vestido. Aí a gente começou a fazer brigadeiro pra vender de sala em sala na escola, porque era o brigadeiro dos formandos, isso tudo... Eu liderando, fervendo ali pra galera. Já puxando essa parte comercial. Eu lembro que era 15 centavos o brigadeiro, era. Caramba. E eu tinha que perguntar pro meu avô quanto que eu tinha gasto, meu pai, de gás, de luz, porque pra fazer o brigadeiro tinha custo. Então, ele não deixava eu ir lá comprar o Toddy,
o leite condensado e lucrar todo o líquido. Não, ele me ensinava que tinha bruto e líquido. Perfeito. Então, eu sempre... E nunca tive vergonha. Até hoje, eu te desafio, comenta aí. Bota um desafio aí pra mim no comentário. Eu não sei algo que eu tenha vergonha. Boa. Não tem algo que fala, ai, desce lá e, sei lá, pede não sei o que lá, vende a pamonha. Desço lá e vendo a pamonha. Ela faz. Já testei, tá? Ela já me desafiou. Pede qualquer coisa. Vai lá no ônibus e grita pra seguir. E pede inscrito no podcast. Ela fez. Ela não tem vergonha, é verdade. E aí foi isso. Então, em paralelo tudo isso, eu não... na adolescência eu não ganhava ainda, mas poderia já ter ganhado para dar as aulinhas de balé, era meio que uma formação. E em paralelo à escola, na adolescência, que era o ensino médio, eu fiz curso de idioma. Aí sim veio algo que no futuro veio me trazer monetização. Eu fiz espanhol. Legal. E essa coisa do idioma também é pra quem é bem comunicativo, sim, gosta. Normalmente a pessoa mais geek, introvertida, faz o inglês porque é obrigação e pra desenvolver mais nos jogos, inclusive, né? Tem muita gente, inclusive, que aprende inglês nos jogos. E eu sempre gostei muito de idioma, então eu nunca tive a oportunidade de fazer o curso de inglês, mas eu assistia muito seriado e filme legendado, repetido, pra depois tentar assistir sem ler a legenda. E aí, na vida adulta, enfim, um dos momentos desempregado, eu fui fazer teste de nível, teste de inglês pra trabalhar na TAM, e deu que eu era fluente. Falei, não, eu era um intermediário. Do you speak English today? Né? A gente não pratica, né? E a gente vai perdendo. Mas eu lembro que nessa época, isso foi 2010, eu trabalhei na TAM como trilingue. Boa. Porque o espanhol realmente eu já domino. Vi você falando inglês, espanhol e você toca. Melhor. Sim. Eu me viro. Espanhol você é bem fluente. E o inglês dá pra se virar. Comunica super bem também. Entendo, né? Sim. Então, aí eu fiz o espanhol e tal. Isso já tava construindo a profissional adulta, né? Perfeito. A dança, o idioma. E aí eu me formei no ensino médio. Não trabalhava ainda como professora de espanhol, porque eu só tinha 16, 17 anos. Aí eu fui, todo menino, a primeiro emprego vira office boy. Menina é recepcionista, telefonista. Aí fui ser recepcionista de uma gráfica, ainda com o sonho do teatro. Então eu fazia teatro também à noite. E tudo que era curso grátis, eu sempre fui polivalente. Eu fiz cinema, além do espanhol e do teatro. E eu já solei um coral, sempre essa parte artística. Na adolescência tinha um coral da escola e eles davam aula de graça. Eram os formandos da Unesp, formados em bacharel em música, que vinham ensinar música pra gente. Caramba. Os formandos em artes cênicas teatro vinham ensinar teatro pra gente. No Colégio Alexandre de Gusmão, ali no Ipiranga, perto do museu. No bairro mais famoso do Brasil, que ouviram do Ipiranga, as Margens Plácidas. E aí eu fui meio que formando isso, só que aí a família também, minha família, a gente, enfim, nunca teve muita condição. Uma família classe média baixa. Família padrão brasileira. Falou, mas você vai fazer teatro, você vai ganhar dinheiro como? E artista sempre todo mundo teve aquele preconceito de que artista é muito liberal, muito, né, muito doido e usa droga e não sei o quê. Eu falei, então... Thaís, de 100, um estoura. Você não tem padrinho, eu ouvi muito assim disso dos meus avós. Você não tem padrinho, você não tem ninguém que te ponha de cartucho na TV e tal. E eu nunca tive mesmo. Sim. E nem no jornalismo, mas muito menos no teatro. Aí eu fui fazer jornalismo. Vendia o almoço pra jantar, pra pagar a faculdade, porque eu não passei em USP. Te entendo. E quem passa normalmente em faculdade pública é quem estudou em escola particular a vida inteira, né? Grande maioria, sim. E eu não sei. As oportunidades da vida. São diferentes. E eu também acho que um dia eu vou até desenvolver uma pesquisa sobre isso. Quem normalmente é muito de humanas, muito extrovertido, muito acelerado, ansioso, eu tenho uma certa dificuldade para as perguntas de múltipla escolha. E vestibular te julga numa prova de múltipla escolha. Se fosse uma entrevista, igual é na faculdade nos Estados Unidos, me entrevistasse, deitava, né? Ou me desse uma prova dissertativa, eu acho que aí eu conseguiria uma vaga numa faculdade pública, mas não era assim. Aí fiz comunicação social, que no último ano a gente escolhe qual a especialização. Sou jornalista. E desde então, desde a faculdade, eu conseguia estágios na área de comunicação. Então, eu já fui redatora de agência de marketing. Já trabalhei em escola de idioma, mas como secretária, como balconista ali, secretária da escola.
E aí, eu tava ali naquela vivência, né? Era um CNA, eu tava Se a gente for falar de cada um de seus empregos, a gente não sai daqui hoje. Então. Mas assim, jornalista, como estagiária, já trabalhei em muitos lugares. E aí, dos estágios, eu fui bem forte, é algo que eu coloco na prática até hoje, para a área de, mesmo sendo jornalista, a área de relações públicas e ombudsman, que é a ouvidoria. Fiquei 2 anos da faculdade na área de ouvidoria. Que é você pegar a reclamação, pegar a demanda, apurar e trazer da forma mais doce, suave. É como se fosse o saque, né? Mas é de órgão público, normalmente. Eu fui da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo. Fui da ouvidoria da Artesp, que cuida das estradas, dos pedágios, por 2 anos. Nossa. Logo que a Artesp foi criada, quando o nosso finado Mário Covas concedeu, o governador concedeu as estradas. Isso foi me dando bagagem, isso foi me formando. Com certeza. Todos esses lugares que eu fui passando. E aí, jornalismo... Aonde foi sua virada do jornalismo para sua parte vendedora? Ficar desempregada, né, bem? Explica. Sempre vendi, porque gente, mesmo sendo estagiária de jornalismo, mesmo sendo depois assessora de imprensa, que o assessor de imprensa vende pauta. O assessor de imprensa do Vitor, dono da Bext, tem que vender o Vitão para ir para a imprensa. Ele é um vendedor. Ele tem que criar uma pauta, um release muito do bom, para o outro lado ali, para a imprensa, para a Folha, para a capa da Forbes. Ideia, né? Comprar ideia, é um vendedor. O assessor de imprensa é o vendedor. Boa. Desculpa se você não gosta, assessor, porque há uma soberba, assim, há uma coisa, né? Entendi. Entre os jornalistas. Na verdade, há uma resistência muito grande sobre vendedor. O pessoal, tá desmistificando isso hoje, as redes sociais, por causa dos grandes empresários hoje. Por exemplo, o João Adib da CIMED. Outro dia perguntaram para ele o que ele era, ele falou vendedor. Pablo Marçal. Aí isso desbanca, né? Porque fala assim, pô, o cara fatura bilhão. Vendedor é vendedor. E aí dão nomes bonitos, né? Eu sou da geração de que falava executivo de contas. Exato. Gerente de contas, sales development, lá. Vendedor, gente. É vendedor. Adoro essa país. Mas E aí, e sempre em paralelo eu vendia um Avon, vendia um biju, não sei que lá, de catálogo, sempre. Porque eu sempre tive a cabeça de renda paralela ali. Isso, perfeito. E aí, no aperto, aí acabou a faculdade, então acabou o estágio, porque acabou a faculdade, você não consegue mais estagiar. Onde eu estava, eu acho que aí acabou o estágio e tal, onde eu estava, teve um rompimento de contrato, eu já estava como assessora de imprensa, eu precisei me recolocar e não consegui ser jornalista. Fiz entrevista no SBT, trabalhar com o finado Gugu, mas a produção, na época, queria alguém de rádio e TV, não queria o grupo de jornalismo. Era meu sonho, mas tudo bem. A gente faz jornalismo, quer ir pra TV. Imagina, eu sempre quis. Todo mundo, né? Todo jornalista. Tinha muita gente na minha classe que queria mesmo bastidores, ou queria a imprensa escrita. Eu imaginei que todo mundo que fosse, fizesse jornalista, de 60 que se formaram comigo, 10 eram como eu. No entanto que todo trabalho de faculdade, que era ser âncora, ou apresentar no rádio e tal... põe a Thaís, porque ela que é a âncora aí da sala, ela que vai fazer a externa. Eu gostava de câmera, de foto, então, enfim. E aí eu tive que ir pras cabeças aceitar um emprego, porque a gente tinha que trabalhar. Aí eles viram a vaga que tinha, viu que eu tinha aptidão de comunicação, de lidar com o público, nananã. Eu fui ser relacionamento com um sócio, que era relacionamento com fornecedor, de uma grande empresa mexicana. E aí também o falar espanhol foi muito bom, eles terem me escolhido. Que tem hotéis no mundo inteiro. Boa. E eles vendiam time sharing, um tempo compartilhado. Você comprar uma suíte desse hotel para quando você tá de férias, você escolhe no mundo inteiro. Isso é bem famoso, até hoje. Então, isso é bem famoso. Isso acontece bastante. É uma rede. Punta Cana. Royal Holiday que eu trabalhava. Cancún, Punta Cana, só que aí eles têm hotéis afiliados no mundo inteiro. Só que eu não vendia o título, que também ia ser desafiador, eu acho que eu ia querer. Eu ficava com pós-venda, que era mais difícil, porque quando a pessoa lê depois o contrato, que na emoção ela já assinou, né? Ela lê o contrato e depois ela quer cancelar. E aí eu tinha que fazer uma baita retenção. Tinha as pequenas linhas no contrato. Você tinha que reter esse cara lá. E planejar as férias dele, que eu já acho que é um pouquinho também de eventos. Você tinha que planejar as férias dele. Onde ele ia, quantos dias em cada lugar. Se você for em tal lugar, vai funcionar assim, tal. Mas como que Como que é o perfil da tua família? E vocês querem... Vocês já foram pra onde? Fiquei uns anos lá. E aí depois também, saí de lá, foi sempre na área de atendimento ao cliente, é comercial. Podia ser chamado até de analista, mas era um analista
analista de cotação, analista de atendimento, de entender a demanda e dar a solução para o cliente. O que é isso? Isso é um vendedor na área de eventos. Eu tenho uma premissa, você sabe disso, que eu acho que todo mundo é um vendedor. Você fala isso, inclusive, no seu episódio. Vai ficar o link do episódio dele como entrevistado da Bext nesse vídeo também. Fala Porque aí. É verdade isso, assim, se você pegar no básico mesmo, todo mundo vende alguma coisa. Igual você falou, tem como é a pessoa que vende a imagem do outro que você falou? É o assessor de imprensa. O assessor de imprensa, ele vende a imagem, vende a pauta de alguém. Da empresa ou de alguém, porque tem o assessor de imprensa da marca Cimede, da marca por exemplo. X, exato, para apresentar para aquela empresa comprar aquela ideia, vamos dizer. Noticiar o que eles estão fazendo de bom, eles têm que estar na mídia. Se você vai numa entrevista, você está vendendo a sua imagem. Se você vai, ou seja, eu não vou me aprofundar nisso, mas qualquer pessoa vende algo. No entanto, que o jornalista, o profissional de comunicação, ele vende um curso de media training, treinamento da mídia, que é como você, empresário, como você, artista, se porta numa entrevista, numa coletiva, numa entrevista, hoje em dia num podcast. Então, nesse curso de media training, que nós somos o profissional que pode ministrar esse curso, nós jornalistas, a gente ensina a pessoa a ser entrevistada. Perfeito. Como ela se posiciona. Então, tudo é vendável, né? Você vende seu tempo, você vende quem você é, você vende produtos, você vende a sua aparência, você vende tudo. Então, é muito ruim quem tem essa repulsa por vendas. Porque a grande verdade é que só vendendo que você consegue passar para a próxima escala. E se você assiste o nosso programa, bota isso na sua cabeça. Você precisa vender. Independente do que você trabalha, independente do seu ramo, você precisa vender alguma coisa. Só com vendas que você vai escalar o seu profissional, o seu produto e a sua vida em si. Até mesmo em relação à vida. A gente vende as coisas. Para você sair de uma casa e para outra, você tem que vender a sua, sabe? Nesses sentidos básicos, assim. Trocar de carro, você vai ter que vender o seu primeiro carro. E aí tem um detalhe também. Quem normalmente não gosta de vendas, ela sempre... Precisa de alguém. Ou precisa, mas eu vou tentar trazer uma alusão à perda. Ah, tá. Porque assim, eu não gosto... Puta, eu preciso trocar de carro, Thaís, mas eu não gosto de vender. Você vai ter que vender ou repassar seu carro para um lojista, alguma coisa. E aí você perde. E você perde o dinheiro nisso. Casa, a mesma coisa. Porque você não gosta de negociar. E qualquer outra coisa, vender, exatamente. Então você aceita qualquer uma das ofertas. Então assim, tem perfis e perfis. Claro, para a Thaís é muito mais fácil ter esse perfil de venda, ela é comunicativa, como ela está descrevendo aqui, mas se você não tem esse perfil, mesmo assim, não subtrai a venda da sua vida, sabe? Tente trabalhar esse seu déficit. Isso. E assim, vendedor não tem um perfil exclusivo, tá? Isso é muito importante. Hoje, como cabeça aqui da Bext, eu percebo isso e na nossa equipe eu tento trabalhar exatamente esses braços. Tem vários perfis de vendedor, tá? Tem um vendedor mais consultivo, tem um vendedor, como a Thaís, totalmente comunicativo, enfim. De relacionamento. De relacionamento. Né? São vários perfis de vendedores. Bem técnico, e talvez você olha para você e fala assim, pô, eu não sou vendedor, não sou tão comunicativo assim. Não significa que você não seja um vendedor, entende? Você pode ser um ótimo vendedor da sua forma. Mas o importante é aprenda a vender. Aprenda a vender. E se você já tem escalado alguma coisa e tem a necessidade de vender um produto, um serviço, nos contrate, que nós vamos te ensinar a vender. Esse é o objetivo da Bext. E é isso que a Thaís, inclusive, hoje, no momento aqui conosco, dentro da Bext, faz. Sim. Nós desenvolvemos células comerciais para empresas e fazemos as representações delas nesse sentido. Mas, voltando à sua história aqui... E aí foi indo. E aí você começa a ter muita experiência em determinado assunto. Boa. Então, meu currículo foi indo para essa área, relacionamento com cliente, vendas. Então, seus próximos empregos continuam sendo em algo que é a sua expertise. Então, não consegui sair mais dessa área comercial. E não falo isso lamentando, gosto. Sim. E gosto tem a sua muito. cara, né, tá? Quem te conhece sabe de gente, que... eu gosto de pessoas, Sim. eu gosto de público. Sim. Então, quem fala com o público o tempo inteiro? O representante. Boa. O vendedor ou o host do podcast, o apresentador. Verdade. Eu costumo brincar, eu falo, não deu nada muito certo no que eu escolhi da faculdade. Porque eu fiz jornalismo, porque eu queria ser VJ da MTV, que era apresentar videoclipes e falar sobre música, entrevistar as bandas. Aí no ano que eu me formei,
Não precisava mais ter o diploma, o documento para ser jornalista, igual ao documento de advogado, o documento para ser engenheiro. Como não precisa. Não existe mais, né? É um DRT. Não precisa mais. Mas precisa. Como chamava? Chamava DRT? Ainda é DRT, só que qualquer um ganha. Entendi. Mesmo sem ser jornalista. Como se fosse o CREA. No mesmo sentido do CREA da OAB hoje, que o advogado tem. O CREA do engenheiro e arquiteto. O CREA do engenheiro. Eles tinham a CRM DRT, do médico. CRM, boa. E aí o jornalista caiu não precisou mais no ano que eu me formei. Ter. Qualquer um hoje em dia é jornalista, apresentador, colunista, editor. Então aí já veio uma frustração muito grande. Imagino. E a MTV também acho que faliu no Brasil nessa época da formatura. Aí eu falei, pronto. Então você tem que ser mais resiliente, né? Se reinventar e otimismo. O vendedor. Todos os dias o vendedor, ele acorda desempregado e ele vai dormir desempregado. Fato. Porque todos os dias ele tem que vender o pão daquele dia. Todos os dias. O que a gente não tem é segurança. Não tem. Porque todo dia você tem que cumprir aquilo. Você tem que bater a meta do dia. É todo mês meta. Você todos os dias acorda desempregado. Garante o seu faturamento do dia. Faturou aquele dia e tal. Vai dormir. Você vai dormir até faturou. Mas você sabe que no outro dia você vai acordar com aquela nova demanda de meta de faturamento. Fato. Todos os dias. Então, se você não é resiliente, se você não é automotivado, se você não tem uma inteligência emocional ali treinadinha e uma pessoa entusiasmada mesmo. E o entusiasmo eu acho lindo. Você sabe o que é o significado de entusiasmo? Explica pra gente. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. Por que isso? Tem o significado. O significado mesmo da palavra. Porque entusiasmo é ter Deus dentro de você. A pessoa entusiasmada é que tem Deus dentro dela. Caramba. Então, deve ser algum sentido na vida, assim, né? Entusiasmo. Estar vivo, mostrar vida. Porque é isso que dá um sentido. Não é que uma palavra. Você olha pra uma pessoa e fala, nossa, como ela é entusiasmada. Ou entusiasta. O entusiasta é o alegre, é o motivado. Perfeito. Aquela pessoa que cospe vida, né? Você tá perto dela, ela tem uma energia, um otimismo, uma vibração de vida, de estar ali presente. Entusiasmado é estar feliz, não é? Qual que é o contrário de entusiasmado? Talvez desmotivado? Desmotivado que seja. Triste, deprimido? Vocês concordam? Desmotivado? Comenta aí o que você acha que é o antônimo de entusiasmado. Então, porque realmente essa pessoa, quando alguém tá desmotivado e tal, aquilo te passa também, né? Você sente aquela sensação de morte, de peso. Pra quem gosta de ver bastante essa parte de vibração, de energia, exatamente isso. Que ele te desmotiva junto, não é? E o contrário também é verdade. Um entusiasmado chega ali, você tá desmotivado, que nem todo dia você tá bem, a pessoa te joga pra cima, te vibra na mesma sensação. Palavras otimistas, palavras de esperança. Exatamente. Né? E eu acho que o vendedor tem que ser entusiasmado. Muito, sempre. Todos os dias. E uma dica também, eu acho que isso é um clássico de tudo que eu já passei de produto ou serviço que eu já vendi. Se você não acredita, se você não gosta, se você não compra aquela ideia de produto ou serviço, por mais que você seja o melhor vendedor do mundo, você não consegue vender bem aquilo. Não passa. Não passa. Credibilidade, não tem credibilidade. Então você tem que comprar a ideia do que você... Fato. E eu já neguei algumas oportunidades de trabalho ou de representação porque eu não acreditava. Tem perfis, né? Tem vendedor que consegue vender mesmo sem acreditar. Mas por quanto tempo? Não, acho que nem por tempo. É um personagem. Mas isso pode te fazer mal. Eu já vi pessoas que depois não conseguem dormir à noite. É verdade. Eu já trabalhei em alguns lugares, não vou entrar nesse mérito, mas que você vende algo que vai enganar a pessoa. Vai enganar e talvez até prejudicar a pessoa. E, é horrível, a sensação é péssima, mas é o seu trabalho. Não algo que vai prejudicar e vender, mas vou dar um exemplo. Bancos. Vender uma capitalização. Um seguro de casa, de governo. Isso até que tem benefícios, mas do outro lado você sabe também que assim... previdência, um investimento. Isso ainda diria que tem benefícios. Tem perfis de pessoas que vai ser ótimo para ela. Tem outras, hoje, com a taxa Selic do jeito que tá, tem opções melhores? Sim, mas tem perfis e perfis. Então, por exemplo, uma capitalização também. Tem perfis, tem gente que quer uma capitalização. Enfim, mas tem gente que o que eu quero dizer, tem produtos que as pessoas, principalmente dentro do banco, elas só vão vender
Porque ela precisa vender aquele meta. produto para bater uma meta. E ela sabe que é um produto... E ela sabe que é um produto no momento ruim, mas aquela pessoa tem o perfil que ela precisa para vender aquilo. Ela poderia oferecer outro que vai ser muito melhor, mas ela tem que vender aquilo. E isso pesa na consciência, mas tem gente que assume o personagem no momento e vende. Eu não e tem gente que não consegue. Não conseguiria. Tem vendedor que olha e fala assim, cara, se eu não compro, eu não vendo. Certo? Se essa capitalização ela não é boa para mim, e tem gente que comenta isso até com o cliente. E principalmente você, quando tá na liderança desse tipo de equipe, você tem que perceber isso. Pô, Perfil do vendedor. Perfil do vendedor. Pô, aquele camarada ali, eu sei que esse produto, ele chega a falar pro cliente, ó, cara, isso aqui tem esse produto aqui, mas não é tão bom. Pra você não pra vai você ser não bom. vai ser tão bom. Pense em outra coisa. E o que acontece? A gente ouve muito falar disso também. Nunca meça o cliente pelo seu bolso. Porque às vezes pra você não é bom, mas pro cara pode ser ótimo. Pode ser que o cara realmente, a capitalização que pra você é péssimo, pode ser ótimo pra ele. Porque é outro. Pro momento dele, pra vida dele. Mas esse tipo de vendedor, até no seu perfil, que você fala assim, pô, eu não compro essa ideia, você não vai conseguir vender a capitalização pro cara. Porque pra você não é bom. Então, o perfil da Thaís é exatamente o que ela tá falando. Ela só vai te vender o que ela acredita que pra ela serve. E eu trago isso para o que, em paralelo com a Bext, enfim, da Bext também, o que eu faço que é a consultoria dos eventos, evento social. Boa. Eu não vou levar um fotógrafo para ser fornecedor indicado por mim para um casamento de cliente meu, os noivos clientes meus, ou uma debutante, enfim, que eu não gostei do trabalho. Exatamente. Então, todo mundo que está no meu mailing de fornecedor, de meus parceiros cadastrados, doce, fotógrafo, o que for, passou no meu crivo e eu consigo vender eles e indicar eles porque eu sei da qualidade. O que é muito importante nisso, fazendo um adendo a essa parte de vendas, é que quando você começa a perceber isso, a Thaís é um tipo de vendedor que ela fideliza clientes. Se você compra alguma coisa da Thaís em algum momento... Porque tem uma consultoria junto, né? Exatamente. E você gosta daquele serviço, você vai procurar ela de novo, você vai indicar. O outro tipo de vendedor que normalmente vende por necessidade ou até pressão... Uma venda só momentânea, só que... Pode ser que seja aquela única venda. Ele pode vender em larga escala. Eu não tô falando que um é errado ou outro é certo, tá, gente? Não é isso. Ele pode vender em larga escala, ele vai vender 1000 produtos daquele. Mas só que pode ser que ele não tenha recorrência de recompra, no caso, daquele mesmo produto. E endossando isso que você falou, em um dos momentos aí, vindo cronologicamente aqui, mais para 2011, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com evento corporativo, com a logística do transporte do evento corporativo, na empresa pioneira da América Latina, que infelizmente depois faliu. Certo. Mas era a maior que tinha, e você que é do segmento de transporte, você vai lembrar, porque ela é assim, ela é nostálgica, ela era um titã mesmo dessa área via Landauto. Você gosta de carro? Porque era baseado nos Landau. Começou com Landau. Que é um sedanzão. Você, pessoa muito jovem, não sabe o que é o Landau? É um sedanzão bem executivo dos anos 80. Procura aí, joga no Google aí que vocês vão ver. Carro quadradão, grandão, lindo. Quando começou. Eu já trabalhei lá em 2011 e já atendia com Corolla, com Azira, né? Porque a gente atendia o transporte executivo para os eventos. E eu era vendedora, eu era atendimento. E aí, eu comecei só no atendimento de e-mail e tal, uma analista júnior e tal. E aí, o pessoal, interno mesmo, começou a ver a desenvoltura e tudo mais. E que com todo mundo eu fazia amizade, com o cliente, com o fornecedor, que eu ia negociar a tabela. E aí, eles me promoveram para relacionamento com o fornecedor. Me tiraram da linha de frente com o cliente e eles viram que era um guarda-chuva maior. Perceberam a Thaís negociar com os fornecedores de toda a empresa, que todos os analistas, todos os operacionais precisavam de uma tabela especial do ônibus lá de Recife, do cara que tem o carro blindado em Porto Alegre. Ele precisava ter um valor especial para a Via Landauto, para a gente conseguir lucrar em cima, quarteirizar e passar o preço para o público final. Então, quem vende, compra bem. Normalmente sim. Porque eu vou querer ter uma vantagem ali na hora de comprar. Eu sou a que vai pedir bom negociador, né? Se você é um negociador, compra legal. Exatamente. Eu não compro antes de ver uns 3 preços. Isso aí. Sabe? E você dá essas dicas também para os meus clientes. E aí, daí, veio te falei que faliu, né? E eu tava lá, então começou a ter muita queda de faturamento e tudo mais. Eles internamente também começaram a fazer outro jogo de cadeiras. Certo. E eu consegui ser a primeira vez com esse cargo oficialmente, era nessa empresa que eu tava, gerente de conta comercial. Boa. Comecei a ir pra rua e visitar cliente.
que é relacionamento. Então eu trazia a demanda para o analista finalizar contar. agora nesse momento, só até chegar na data de hoje, que eu quero partir para uma próxima. Então, e aí sempre, daí em diante, sempre foi na área comercial. E teve um hiato da minha vida que foi quando essa empresa fechou e tal, eu fui para as concorrentes, levando meu mailing de clientes. Porque o cliente falava, independente de onde você tá. Se tiver, eu tô junto. De carro blindado, onde for, passou pelo seu crivo, você tá me dizendo que esse fornecedor é idôneo, ele vai pegar com pontualidade os meus passageiros do meu evento corporativo? Se eu tô comprando com você, não interessa que CNPJ que tá aí nesse meio. Eu vou comprar com você me garante, né, Thaís? Então tá bom. Onde você estiver agora, eu sou cliente dessa empresa onde você tá agora. Boa. E acontece isso hoje em dia, você tem visto com os outros clientes que a gente tem Não, é sempre assim, relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo, então, eu acredito muito nisso. Teve uma época que aí eu também tinha os meus avós e sua vida pessoal, meio que trazendo o que eu precisava fazer no pessoal. Eu perdi a minha mãe, que era muito nova, e de repente, e a minha mãe que cuidava da minha avó e do meu avô, ela era a filha mais nova que cuidava deles. Então eu precisava também ter um pouco aí de liberdade, de tempo, pra também ficar um pouquinho mais com eles, enfim, cuidando. E aí eu falei, eu vou trabalhar por conta. Foi como se fosse aí um ano sabático da minha vida, que eu virei, e quem não é vendedor também não consegue muito isso, eu fui pra marketing multinível. Pode falar os nomes, né? Pode, fui da Herbalife muito tempo, aí quem copiava Herbalife no Brasil foi a Rinodê, fui Rinodê. E aí, o que eu sabia fazer? Lembra que no começo do episódio a gente falou do balé? O que eu sabia fazer pra vender mais? Eu dava aula de dança e vendia o shake. Caramba, cara. Porque as minhas alunas de dança queriam mais saúde e queriam emagrecer. Eu dei aula de zumba por 4 anos. Caramba, tá. E foi nesse meio tempo que eu tive a liberdade de tempo e a autonomia, sendo chefe de mim mesma, e começou a Thaís empreendedora. Boa. Porque eu não tinha mais salário. Né? Era só o que você fazia ali. Só vendia o que eu produzia. Não, né? Mas era o que você produzia, ganhava das minhas era sua receita. E ganhava do que eu vendia desses produtos, tanto Rinodê quanto E te dava um retorno financeiro. Dava, não como uma gerente de contas, né? Que tinha um fixo mais comissão. Sim. Mas dava. E aí eu tive meu filho nesse tempo, meu primeiro filho, porque eu também tinha essa liberdade de tempo, eu só dava aula de dança e vendia produtos. Era um tipo de produto que eu não conseguia muito a recompra. Era caro, eu não conseguia recompra, então eu comecei a aumentar o meu SKU. Perfeito. Eu comecei a vender produtos de cabelo também. Certo. Eu me afiliei com uma distribuidora de produtos profissionais de cabelo, então eu ia de salão em salão. Eu ia até com ele beber no carrinho. Caramba, tá. E aí, semanalmente, eu passava... você tá precisando do quê? De progressiva, de alisante, de shampoo, de home care para suas clientes. E era um preço melhor, porque eu pegava num preço bem menor. Ganhava ali 30%, 40%, às vezes um pouco mais. E isso que ia sendo meu ganha-pão. Boa. Não tinha renda prevista e fixa mensal. Imagina. Que é bem desafiador. Sim, com certeza. Até no que eu voltei pro mercado de trabalho, que ele começou a ficar um pouquinho mais velho, mas já voltei como vendedora total, aí voltei pro CLT em 2018, na área de vending machine, tudo, automatização. Veio a pandemia, também foi desafiador. Imagino. Que a gente perdeu, tudo fechou, os meus clientes onde tinham vending machine, escritórios, devolviam, enfim. A pandemia foi complicada. E aí, daí em diante, foi sempre... Aí eu consegui uma oportunidade em eventos, quando os eventos retornaram em 2022. Boa. Fui aí produtora de eventos de uma grande rede de escolas bilíngues. Só que aí também veio... Eles mudaram o dono, mudou o CEO, enfim. E também pra mim não estava mais seguro, porque começou a ficar muito tranquilo depois da pandemia. E todo mundo ter que voltar pro presencial total. E eu tendo meu segundo filho, que é de 2023, bebê. Falei, não sei se eu quero também voltar presencial total, 100%. Então houve uma oportunidade lá, ia ter uma demissão, assim. Eles demitiram em massa. Não foi acordo, eles demitiram mesmo, mas quem já deu uma deixa de que eu gostaria de sair, né? Enfim, aí eu saí e aí eu fui para uma outra oportunidade já mais informal, de não ser CLT e tudo mais, em vendas, no segmento de energia elétrica, que também eu comecei do zero, do nada, mas eu modéstia à parte, para os vendedores no geral, aí enfeitando um pavão, eu costumo dizer quem vende qualquer coisa.
Você estuda ali um pouquinho do que é essa cadeira aprendeu gamer. O produto. Aprendi o produto, aprendi o segmento e comecei a vender. Não sendo eletricista, não sendo nada da área técnica, mas conseguia vender. Não tem essa engenharia elétrica, né? E foi onde a gente se conheceu e daí veio a Bext. E aí a gente conseguiu chegar aqui em 2025. Perfeito. E é isso, Gostei. Continua até hoje. Pulou aí 2 aninhos rápido. Não, mas foi vendendo. Foi isso. Vendendo, representando. De 2024 para cá. Também veio a Bext junto, sendo nunca tinha sido consultora parceira de uma consultoria. Eu já fui cliente, muitas vezes cliente de consultoria. Na empresa de vending machine, uma consultoria deu uma guinada e eu estava como vendedora. Na empresa de eventos também tinham consultorias que mapeavam e redesenhavam o processo de todo o fluxograma para conseguir produzir mais. Mas do outro lado do balcão é minha primeira oportunidade. E eu acho que o consultor nada mais é que um professor do que ele já viveu e sabe muito. Eu não ia te contratar como consultor, por exemplo, a gente que tem a Aldan de contabilidade, consultor contábil, se eles não tivessem aí bons anos na área de contabilidade. Exatamente. E muito conhecimento. Então, e provas reais, né? Não vai contratar um consultor de venda se é um cara que nunca vendeu. Exatamente. Né? Então é isso. Exatamente. E aí chegamos em 2025. Perfeito. Essa é a história da Thaís. Obrigado por compartilhar com a gente até os dias de hoje. Por quererem conhecer. Acho que é ótimo o pessoal que assiste ter essa dimensão, né? Até os e por que eu sei um hoje... pouquinho de tudo? Acho que por causa disso, Exatamente. Né? Dessas vivências. Você viveu muita coisa. E sempre fui muito curiosa. Então sempre um bastante. Pouquinho de cada coisa eu gosto. Já saiu do país, falou outra língua. Isso é muito importante. Essa Daquela época da empresa Time Sharing, uma multinacional mexicana, eu fui ser um ponto focal do Brasil, eu fui fazer o workshop lá com eles na Central para vir para o Brasil e cascatear para as 4 filiais que tinham, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador. Eu fui escolhida para ir para lá. Eu quero partir com você agora para uma terceira etapa da nossa entrevista. E agora a etapa que eu acho que eu tô muito curioso, juro para você que eu tô muito curioso para ouvir suas respostas e ver sua análise sobre isso. Que eu quero saber o seguinte. Daqui a pouco tem 1 ano de podcast. Você é nossa host principal e tem feito um trabalho lindo. Sua principal consumidora de todo o conteúdo. Isso é ótimo, exatamente. E o que eu quero tentar tirar de você aqui hoje para mostrar pro pessoal é, após todos esses episódios, o que mudou na vida da Thaís Zaccarelli? O que transformou depois de você consumir todo esse conteúdo de vários empresários que sentaram aqui na sua frente, te exporam vida, desafios, superações. O que mudou? Histórias dos CNPJs deles, Exato, né? Tanto da vida pessoal como dos CNPJs, mostrando diversas situações. O que isso transformou na vida da Thaís? Eu sempre, até aqui, e aí teve uma mudança, assim, bem grande de chave na minha cabeça. Até aqui eu sempre tive muito medo de empreender, de não ter a segurança de trabalhar para alguém e vir mensalmente um dinheiro fixo ali, mensal. Quando eu fiz isso em alguns anos da minha carreira, foi por causa da necessidade mesmo. Se eu tivesse que escolher e se tivesse batido na minha porta uma oportunidade para ser ali quadradinha, funcionária registrada, com uma segurança de um salário fixo por mês, com certeza eu faria isso, porque isso é cultural, assim. Eu vim de uma família que sempre disse isso, e eu tenho meus tios, né, os irmãos da minha mãe, muito seguros com concurso público. Certo. Ou com e sempre aquele sinal de que a segurança que você vai ter e você tá muito bem colocado na sua carreira se você tá muitos anos numa empresa só. Vamos ser sinceros, no mês que bate ali que um mês não vai bem, você olha para uma segurança e fala assim, cara, como seria bom. Como seria... Não, e não tem os benefícios, né? A gente já não tem há muito tempo. Vale transporte, vale refeição, 13º. Isso depois de um tempo vai virando... Uma muleta. Exatamente. É uma muleta. E você percebe que a escala da vida de um empreendedor... outro dia eu vi um gráfico, né? Tem uns memezinhos que você vê na internet e tal. Aí mostra, né? Uma pessoa contratada, não falando mal de CLT, não é isso. Tem CLT hoje aí que ganha 150 mil por mês e aqui pro nosso país tá um salário maravilhoso. Dá pra você viver muito bem. Essa é a verdade. Então existe uma segurança e é um perfil de pessoa que tá lindo, maravilhoso. A vida do empreendedor é muito questão de perfil. Eu não consigo trabalhar
dentro de uma empresa para alguém. Eu tenho clientes, eu trabalho para clientes, não é isso. Você sempre vai estar trabalhando com alguém ou para alguém. Sim, sim. Né? Servindo alguém no setor que esteja. Mas é o perfil, eu não gosto de teto. Entendi. Em cima de mim. Eu sempre quero mais. De rotina. E de rotina. Enfim, tem uns perfis. Mas aí tem o gráfico, né? O empreendedor aquele mês fez 200 mil, aí depois fez 50. menos 200, aí depois fez 1 milhão, aí depois fez 30, e enfim. Mas a escadinha é sempre para cima. O gráfico tem que estar apontando para cima. Se você gosta de fazer um pouco de análise gráfica, joga no ChatGPT, dá uma pesquisada, porque assim, o gráfico são altos e baixos. Não existe um gráfico reto, é perigoso. O gráfico reto é sinal de morte. O gráfico sempre tem altos e baixos. Como que é um eletrocardiograma, Vitor? Da pessoa viva, o eletrocardiograma. Exatamente, altos e baixos. Como que é quando ela morre? Uma linha reta. É exatamente isso. Eu sou doutora formada de assistir Grey's Anatomy e Dr. House. Professora lá, a doutora Maria... Piada interna. Mas o gráfico é sempre importante estar apontando para cima. Então, assim, na vida do empreendedor, você tem que estar nessa escala. E indiferente, isso é para algo interpessoal. Porque é indiferente se a empresa faliu ou não faliu, a escalada que você está fazendo é sempre algo para cima. E... continuando nessa forma de pergunta. Para concluir o que eu tinha comentado, é exatamente isso. Eu tinha esse medo, esse receio, essa coisa de não é para mim, não quero, prefiro estar no arroz com feijão todos os meses, sabendo o que vai entrar, e aí eu me programo para fazer as saídas dentro do que eu vou ter essa entrada. Quando pode falar bumbum? Quando a água bate no bumbum, sabe a necessidade faz o homem? Boa. Você não é empreendedor por opção. Né? Enfim, essa é a realidade de muitos brasileiros. Às vezes sim, mas você é um empreendedor por oportunidade, eu não vou dizer por necessidade. E o que eu aprendi muito aqui é que não dá para você contar a história triste de si mesmo. Você quer faturar mais, fazer esse gráfico ficar numa vertical sempre crescente e tudo mais, vai se qualificar. Sempre tem alguém fazendo igual ou mais do que você naquele segmento. E o sábio é o que aprende com os problemas e com os erros e com os acertos dos outros. Eu não preciso ir lá pisar no buraco, virar meu pé pra falar, realmente, pisar ali no buraco, virar meu pé, vai luxar. Se eu olhei alguém que foi, pisou, virou e tá machucado, poxa, eu vou desviar do buraco. Isso é sabedoria. É aprender olhando os problemas que os outros passaram. Porque aí você otimiza a sua jornada, porque você não teve que cair passando por ali também. Então, eu acho que resumidamente é isso. Por mais que passaram segmentos muito diferentes, dentista, enfim, segmentos muito diferentes aqui, tudo que foi falado, se você tem um pouquinho de proatividade para trazer para você, para fazer um esforço de interpretação e trazer para a tua vida, todo mundo trouxe pontos de sabedoria e de esperança. É um eterno esperançar você assistir discursos, experiências de vida, histórias dos empreendedores. Por que eles conseguem e a gente não? Exato. Eles são... o DNA deles, a formação deles é de ser humano igual a você. Então não tem porquê eles conseguirem e você não. É porque talvez eles acordaram mais cedo, estudaram mais, eles foram ter mentoria, se mentorizar com alguém. Mas se você escolhe isso, você também pode ir estudar sobre seu segmento, estudar seu público e se posicionar e também faturar. E sem ter medo de que, talvez, não sei se isso é um discurso pessimista, mas enfim, sem ter medo de quebrar. Porque senão, até hoje eu ia estar contando história triste. Ai, tentei no Herbalife e não consegui. Né? Porque eu não fui presidente. Exatamente. Você vai se escalonando no Herbalife. Foi um momento da minha vida que eu não vou te dizer que foi ruim. Eu paguei contas e faturei dinheiro ali naqueles anos. Ótimo, sim. E dar aula de dança a mesma coisa. Até que teve um momento da minha vida que eu falei, não é isso mais que eu quero fazer. Prefiro ser aluna do que ser professora hoje. Mas não é porque eu fali na ideia de ser professora. Não, a qualquer outro momento você pode voltar. Enfim, e com os nossos empresários a mesma coisa. Muitos do que eu já entrevistei aqui, tem as histórias para vocês conhecerem, também já quebraram. Com todo respeito e admiração, você já teve
3 empresas anteriormente. Sim. Né? Acho que até mais. Tem que mas eu me lembro bem da funilaria, da empresa de carro, da balada, que eu acho que foi um grande investimento, que eu acho que você perdeu muito dinheiro, né? No investimento da balada e tudo mais. A empresa de energia solar, que você também... essa foi uma das que deu certo, mas foi naquele internacional, momento, né? Eu não tive como continuar empreendendo. Tive também mercado, loja de feminina. Olha, conta pra gente. Loja de roupa? Loja de acessórios femininos. Isso não contou no seu episódio. A gente vai ter que ter outro episódio sobre ele. Mas não vou me atentar a isso. Enfim, não. Quis dizer que quando quebra também não é ruim. Exato. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto vou te dar um segundinho pra você pensar. E aí, nesse mesmo sentido, eu vou falar um pouquinho pro pessoal. Mas eu queria, se você consegue nos dar um resumo? Não um resumo. O resumo eu acho que foi o que você deu, mas um ponto realmente num episódio. Tá. Um episódio de alguém específico que participou aqui com a gente. Nossa, os outros vão ficar com ciúme. Não tem problema. Acho que todo mundo entende. Foi um geralzão, todo mundo consolidou muita coisa. Mas uma pessoa que a pessoa falou alguma coisa aqui pra você e isso fez uma virada de chave na sua cabeça. Vou te dar esse minutinho para você pensar. Enquanto a Thaís está pensando, eu quero falar para você que a vida são altos e baixos, a vida do empresário são altos e baixos. E para você mitigar riscos dentro da sua empresa, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, Escritório Thaís de Araújo, que se você está necessitando, é um braço muito importante aqui da Bext, que se chama Bext Shield. Se você precisa dessa segurança para você, de fato, proteger seus contratos, seus fornecedores, seus colaboradores, você precisa de uma assessoria jurídica. Então, chame o Escritório Thaís de Araújo. E retomando aqui, deu para pensar? Já. E é um pouquinho uma mistura de vários, porque eles, sem saber, eles falaram a mesma coisa. Do equilíbrio na tua vida, no tripé, assim, da vida. Se você quer prosperar e você quer crescer nos seus negócios, você ir pesquisar sobre aquele determinado assunto, se preparar para depois você ir para um próximo nível. Então, você sempre estar em aprendizado constante da parte do CNPJ, do seu trabalho, na parte profissional. Nunca esquecer, isso vários falaram. O Myron falou, o Robson falou, a Marina Farias falou. Não esquecer da sua vida pessoal. Acho que você também fala muito sobre isso, do equilíbrio da vida pessoal mesmo, do lazer, da família. Então, ter os seus momentos de pausa, porque a pausa até na música também é música. Quando há uma pausa na música, também é música. Boa. Então você precisa perder isso que ficou pra mim, assim, que eu absorvi. Perder aquela sensação absurda de que o tempo inteiro estar produzindo é o que é ser muito produtivo. Não, você fica desesperado, com burnout e frustrado. Então, otimizar seu tempo, gestão de tempo também para ter a sua vida pessoal. E dentro da vida pessoal, o cuidado físico, porque a máquina precisa ser cuidada também. Gostei. A máquina precisa ser cuidada. E o terceiro do tripé é a vida... Nós somos tríade, né? Então, é da vida espiritual, independente do que é a sua fé. Você precisa ter fé, né? No Deus Criador. Amém. Então, ter esse equilíbrio é o que mais ficou forte para mim. E do nosso segmento, que é o business da área de empreendedorismo, você quer passar para o próximo nível, não vai ser sorte, não vai ser só contando com a tua fé e só com acasos. Você precisa buscar, o Robson falou muito disso, você precisa buscar estudar sobre aquele segmento para você transpor fases. Então, estudar sobre você, o desenvolvimento pessoal e estudar sobre o segmento que você quer vender, trabalhar, o que vai ser da sua empresa. Se preparar. O primeiro passo é se preparar, depois vem um outro degrau. Porque aí você já vai estar dominando o assunto e vai conseguir estourar, assim, foguetinho. Tá. Isso ficou bem forte pra mim. O equilíbrio da sua vida pessoal, profissional e da sua vida espiritual. Parabéns. Obrigado. Gente, acho que é isso. Tá? Vamos chegar no final. Que bom, aqui. Nem dói. Legal falar. Gostoso, né? Fazer essa... Eu achei que eu não tinha nada pra falar. Sempre que o Vitor... Não, eu achei que sempre que o Vitor falou, não, mas aí tem que ter um episódio de você. Mas eu falei, não sou empresária. O que eu vou falar? Tem, né? Lógico que empreende. Empreendo, sim. Empreendo Fazendo pela uma homenagem pra você também, eu quero te agradecer
por esses anos de parceria que a gente já tá juntos. Você tem feito um trabalho maravilhoso. Eu te elogio mês a mês quando a gente vem ver os resultados. Não só pelos resultados bons, mas nos ruins também, quando a gente olha ali e fala, pô, não vou falar palavrão, mas, pô, Thaís, a gente tem que se dedicar mais, vamos pra cima. Vamos mudar aí o caminho. Exato. E pela resiliência, pelo trabalho que você tem feito junto com a Bext, por acreditar no projeto, por estar aqui junto comigo. Quero te agradecer do fundo do coração. Tô te falando de verdade agora, como pessoa. Obrigada. E a gente tem muito que construir, tá? A gente tem muito que construir. Só o começo, é só o começo. Só o agora que os links estão começando a ser possíveis, juntar, né? Muito. Exatamente. Vocês nem imaginam os bastidores disso tudo. Na terceira temporada, vocês vão ter acesso a um pouquinho mais disso, inclusive para vocês desmistificarem também de que não é inacessível você também criar um podcast. Exatamente. Ou criar um conteúdo. Se a gente conseguiu, a gente tem algo bom pra falar. O estúdio aqui, que a gente grava. Estúdio i9. Só vir, gravar, fazer o seu podcast, não tem problema nenhum. Não, toda a parte técnica eles dão todo o amparo. Você tem que saber o assunto que você quer tratar. Exato. E eles te dão todo o ensino de como fazer. E vindo agora, fazendo uma referência à terceira temporada, eu quero falar um pouquinho da terceira temporada rapidamente, que já tá dando o nosso tempo. Mas rapidinho, como vai funcionar a nossa temporada. Aí eu te pergunto, o que vai ter de diferente? Como que vai ser? O pessoal vai ficar aqui na curiosidade, porque a partir de agosto começa a nossa terceira temporada. E o que vai ter de diferente? Vão ter empresários? O que vai mudar? O entrevistado é empresário. O entrevistado continua sendo empresário. É o mesmo perfil que a gente vem entrevistando. Histórias de sucesso. Histórias de sucesso. Se você tem uma história de sucesso, você tem uma história foda, entre em contato com a gente, que a gente quer entrevistar você aqui. E por falar em a gente quer, aí que tá um ponto legal. Eu, Vitor Bertelli. Essa era a surpresa. Você, o seu co-host aqui no podcast. Senta aqui do meu ladinho. Sentadinho ali do lado da Thaís. Pra basicamente fazer o trabalho do comentarista, tá? Eu não tenho essa mesma expertise que você de um jornalista. Mas você me entrevistou. Íntegra como você é. Mas eu quero fazer uns comentários mais na parte de gestão, de consultoria, que é o nosso trabalho que nós fazemos aqui. E duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Eu vou estar falando com o entrevistado, que ele vai pegar aqui um link, algo muito legal, que vai rechear ainda mais o episódio para você. Boa. Vai te trazer mais informações e mais oportunidades, tendo dois locutores ali, dois entrevistadores para o nosso convidado. Sem intimidar o convidado, pode vir que vai ser muito legal. Exatamente, é um bate-papo realmente, tentar levar isso até mesmo para uma conversa mais fluida, mais um bate-papo, de fato, tirar esse peso de uma roda, de inventar coisas, de um podcast que tem que falar tudo certinho, regradinho. Não, ser algo mais tranquilo, um bate-papo como foi hoje. Totalmente informal, no sentido de, da onde você saiu, o que você é hoje, onde você quer chegar. Sabe, a gente tá lidando com pessoas, nós somos humanos, eu não tô nem perto de onde eu quero chegar ainda. Então é essa troca de ideia que a gente quer ter aqui. E eu quero estar junto com vocês para fazer isso acontecer, né? Tentar trazer mais essa parte Bext na íntegra dentro de cada episódio. O que eu acho que também ainda é bem setorizado o público que entende o que é uma consultoria. Então, nessa terceira temporada, você vai ter ainda mais uma oportunidade de esmiuçar o que uma consultoria faz. Perfeito. Né? O pessoal ainda não entende muito o que é uma consultoria sem ter vivido uma. E com o Vitor aqui, ele vai conseguir colocar em prática exemplos de como a consultoria otimiza os processos dentro das empresas dos nossos convidados. Exatamente. Gente, eu, Vitor, hoje agradeço. Obrigado pela participação de vocês. Vou deixar a Thaís fazer o encerramento aqui. E brigadão pelo episódio. Se gostou, deixa o like, compartilha e acione o sininho aí. Tá, por favor. Esse foi, então, mais um episódio do Pod Bext. Com muita honra, eu também agradeço a Bext por essa oportunidade de ter me convidado. Não foi MTV, mas eu me realizo, porque aqui foi a oportunidade onde eu consegui ser apresentadora. E eu agradeço muito, sem deboche, sem brincadeira, eu agradeço de coração essa oportunidade. Espero que vocês estejam gostando da condução, do estilo, do teor das entrevistas, que é o meu objetivo sempre popularizar
levar para vocês, às vezes, um assunto muito pesado, muito inacessível. Então, eu tô aqui para te representar, para perguntar as coisas mais óbvias, para fazer isso chegar acessível para você, para todo mundo entender sobre esse mundo dos negócios aqui. E acho que a gente tá indo bem, tá indo pra 3ª temporada. Conto com você aqui a partir de agosto para acompanhar com a gente essa novidade do Vitor aqui junto com a gente fazendo a entrevista de co-host. E, por favor, não esqueça de indicar aqui embaixo qual segmento, qual área você quer que a gente entreviste um profissional, e indica o profissional também. Coloca o arroba dele aqui, que nós vamos entrar em contato para convidá-lo para trazer a história de vida, a história de negócios de sucesso que ele tem. Esse foi mais um episódio do PodBext, o podcast que é uma extensão da sua empresa. Obrigada por ficar com a gente até aqui, por mais uma temporada. Obrigada por nos acompanhar por a 2ª temporada e até a próxima. Boas férias aqui para vocês. Não desacostumem de toda quarta-feira às 8 horas. Vem com a gente a partir de agosto no 3º capítulo do PodBext.